Doutora em psicologia, ativista, cofundadora do Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT, nasceu na Zona Norte paulistana. Essa é Cida Bento, a convidada de estreia da 6ª temporada do Guia Negro Entrevista. Cida, obrigado por nos receber. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje. Desde a primeira temporada a gente está querendo ter você no Guia Negro Entrevista. Você foi eleita pela revista The Economist como uma das 50 pessoas mais influentes no mundo da diversidade. Por que você acha que você teve esse reconhecimento? Que trabalhos te levaram a isso? Olha, primeiro que eu não sabia, um dia uma amiga Juliana me ligou dizendo que já faziam 2 ou 3 dias que isso tinha sido divulgado. Eu acho que tem a ver tanto com o trabalho que eu desenvolvi no campo da educação antirracista, quanto o trabalho que eu faço no interior de organizações públicas e privadas, tentando torná-las mais diversas. E isso teve impacto bastante grande na disseminação do meu trabalho. Em que momento você decide que o racismo vai ser o seu foco e seu objetivo de estudo? Quando eu já trabalhava na Companhia Energética de São Paulo e percebia que nós todas tínhamos um perfil do candidato ideal e ele orientava nossos processos de seleção. E que era preciso a gente olhar para os processos, olhar para esse perfil dentro de nós, que fazíamos a seleção de pessoal, as promoções. Então, foi nesse período que eu aí então resolvi que essa era uma área que eu queria estudar. Eu tentei fazer o meu mestrado enquanto eu trabalhava lá, não foi permitido, aí resolvi sair, e também porque meu filho nasceu nesse período. E eu também queria ter um tempo para ele. E aí, um dos seus focos foi exatamente fundar o CERT, né? Hoje o CERT tem 30 anos, você foi uma das cofundadoras. Quais foram as dores e delícias dessa caminhada, desses 30 anos? Trabalhar numa coisa que te apaixona absorve muito sua vida. Fica mais difícil de você botar limites. Então, eu tenho uma vida pessoal, eu tenho uma família grande, pessoas queridas, eu tenho filho, tenho neto, e às vezes fica difícil proteger essa vida, porque aquilo que eu faço no cotidiano de trabalho me interessa, me apaixona, e eu gosto. Então, eu também sou uma pessoa que gosto muito de viajar, eu sou uma pessoa que gosta de dançar. Então, proteger tudo que não está nessa vida de militância, de ativismo que apaixona, é um trabalho cotidiano. Eu quero fazer um parênteses, então, nesse papo de ativismo e saber o que Cida Bento gosta de dançar, para onde que ela gostou de ir. Samba rock, adoro samba rock. Segura nega meu, segura nega, segura nega viu. Mas também gosto de samba, gosto muito de cantar samba. Tem um fundo de quintal na Casa Verde, onde a gente se reúne para cantar e dançar. Então, eu gosto de proteger essa parte da minha vida. E me irrita, de alguma maneira, prejudicar isso por conta do meu ativismo. Eu preciso saber balancear. Certo. E aí, falando desse ativismo, né, você lançou em 2022 um livro falando sobre esse pacto narcisístico da branquitude. Eu acho que essa é uma das principais teses que você traz à tona para a discussão. Queria que você explicasse um pouquinho o que é esse pacto. Primeiro, que isto nasce dessa ideia de que o problema não é um problema negro, né? Então, a criança negra, o jovem negro. Então, assim, você tem um problema branco, mas depois de um discurso na escrita, você trata como um problema negro, né? E esse conceito de que a invisibilidade do branco, da herança branca, por exemplo, dos 4 séculos de escravidão, né, do silêncio sobre o branco, né, quer dizer, os lugares que ele ocupa hoje na sociedade, que são lugares de privilégio, tem a ver com 400 anos de escravidão. E ninguém fala isso. A gente só fala sobre como nós somos escravizados, nós temos essa situação na saúde, na educação, mas você tem
um lugar de privilégio branco construído ao longo desses 4 séculos. A gente precisa lembrar dele e trazê-lo como uma herança simbólica e concreta da realidade que a gente vive hoje. Então, o pacto da branquitude é esse pacto de não falar sobre isso, não tratar como uma herança da escravidão, mas sim como um mérito de um grupo que é mais bonito, mais competente, mais bem preparado, merece estar liderando as grandes instituições brasileiras, né? Então, é a partir desse contexto que eu discuto branquitude. E como que os brancos que estão assistindo a gente podem fazer para quebrar esse pacto? Eles já estão fazendo. Cresce o número de pessoas brancas que olham para essa questão, que olham para as organizações onde eles ou elas estão e veem que as organizações são bolhas brancas numa sociedade super diversa. Cresce esse percentual, só que tem um desafio aí. Para você mudar uma situação da qual você é beneficiário, não é fácil. Então, Abrir mão desse privilégio, né? Exato, o mundo como está hoje, ele favorece os brancos, principalmente os homens brancos. Se você já estudou em uma instituição pública, no ensino básico, médio ou fundamental, dê um passo atrás. Se você teve problemas em ser aceito, fazer amigos na escola ou arranjar emprego em função da sua raça, dê um passo para trás. Faz diferença você ter um professor negro na universidade, faz diferença você ser atendido por um médico negro, faz diferença você ter uma mulher negra pensando uma política pública de saúde, de planejamento, de economia. Então, estarmos em diferentes lugares sociais, nós negros, negras, quilombolas, ajuda a sociedade a se tornar mais equilibrada, a olhar de uma maneira mais inovadora para soluções dos problemas que a gente vive. E como que esse pacto afeta a relação de pessoas pretas com outras pessoas pretas? As nossas relações entre negros, ela é afetada por aquilo que a gente aprendeu sobre racismo. O branco é que sabe tudo, o branco é melhor, mais bonito, tal. E os negros têm que ser tratados com mais dureza. A gente tem que estar sempre atento a isso, né? E eu acho que nesse conceito de aquilombamento a gente pode amadurecer isso. Porque a gente está sempre pronto também a ser mais duro conosco, né? Mais exigente conosco, mas a gente também sabe muito sobre o aquilombamento, sobre esse lugar de proteção, de afeto, de cuidado, de planejamento de luta política. A gente pode sempre usar esse lugar de aquilombamento como um lugar também de proteção sobre aquilo que nós mesmos aprendemos sobre como tratar os negros e não deixar que isso permeie nossas relações. Tem muitos textos seus na internet, né, na Folha, no Guia 10, em outros lugares que eu fui encontrando também, nos livros que você já publicou. E é muito interessante porque a gente quer conhecer mais sobre Cida Bento, como você pensa, pode acessar esses textos e ter acesso a essas discussões que você vem trazendo para a gente sobre a questão racial. Em um deles você fala que o medo de falar ela é guardião do privilégio. Você acha que hoje as pessoas negras, em especial as mulheres negras, têm quebrado esse medo? Sim, elas que mais quebram esse medo, elas que mais trazem nas suas reivindicações a construção de um outro conceito de sociedade, de uma outra relação entre nós, da gente lembrar de novo o que nos faz sentir bem, né, que são as relações mais harmoniosas com a natureza entre nós. Então, esse conceito de bem viver, né, que eu acho que ele é revolucionário para a sociedade. Ele é revolucionário porque tudo que esse sistema político que a gente vive tem é de mal viver, é de ganância, de exploração de um sobre o outro. E as mulheres negras, indígenas e quilombolas, elas recuperam esse conceito de como pensar a vida, como viver bem, como desenvolver uma sociedade, como ter crescimento e ainda assim viver bem. O que você acha que a esquerda precisa avançar na luta antirracista? Ela tem sido parceira dessa luta? O que a gente pode esperar desse novo governo do presidente Lula?
Na esquerda, muito das nossas reivindicações, elas já vão sendo contempladas quando a maneira como a esquerda lida com a questão das terras, de trabalho, de saúde, de educação, mas o corte da branquitude está lá. A direção das organizações de esquerda é tão branca quanto a direção das organizações de direita. Então, assim, eu tenho altas expectativas de que depois desse tempo todo e muito embate entre esquerda e direita, a gente já tem uma esquerda capaz de olhar para si própria de uma maneira mais reflexiva, pensando que ser branco não é ser transparente. É ter uma visão de mundo, mesmo que seja de esquerda. É ter uma perspectiva, mesmo que seja de esquerda, mas é uma perspectiva branca, é um jeito de interpretar o mundo branco. A esquerda branca precisa olhar para isso, precisa perceber que nós, negros e negras, temos um projeto político, não é ela pensar o projeto e nos colocar. Chega disso. A gente pensa junto. A gente se coloca dentro do projeto. Então, acho que se pensar como branca ajuda a esquerda a estar mais conosco. Você disse, Cida, que as pessoas negras são credores que incomodam. Como que a gente alcança essa reparação? Desses 400 anos de escravização, desse processo de racismo que a gente vive nesse pós-abolição, como que a gente reverte? Como que a gente tem essa equidade para alcançar essa igualdade? Tem uns certos movimentos que eu acho que eles vão acontecendo meio na surdina, e eles são muito intensos, sabe? Estão acendendo vela nos becos, estão falando alto. O tema das relações raciais nunca teve, na minha perspectiva, tanta intensidade nos últimos anos. Em todo canto, você vê esse tema, você vê entregador de alimentos reivindicando que seja respeitado enquanto negro. A gente não chegava nas favelas, hoje você vê como a gente está nos sambas da escola de samba, que envolve milhares de pessoas. Então, eu acho que a gente está a caminho, sim, de um momento mais disruptivo, entendeu? Tá pipocando de todo lado, tem uma impaciência da juventude negra, tem uma pressão da juventude negra e tem uma mudança que está cada vez mais constituída na base, mais ampla, né? Mas não será fácil. Quem está na situação de privilégio acentua sua violência, né? Então, quando eu digo queima de arquivo, que é um artigo que eu não publiquei, que é esse conceito que as pessoas brancas, quando elas encontram uma pessoa negra numa situação de alta carência, elas se sabem parte daquilo. Elas sabem parte daquilo, elas sabem que elas têm uma herança de 4 séculos, entendeu? Então, esse é um ponto que a gente precisa continuar, porque a mudança ela não envolve só os negros. A desigualdade racial não é um problema de negro, ela envolve os negros, os brancos, os trans, as cisgênero, ela envolve um pouco de tudo. E aí, falando dessa mudança, né, a gente falou do seu trabalho com empresas, eu sei que você tem uma publicação infantil também para tratar dessa questão racial para crianças, que é lá onde a gente começa, né, lá nas escolas, lá na educação infantil. Como que os pais que estão assistindo a gente podem se munir de informações e trazer para esses filhos que estão hoje crescendo com essa questão racial que está mais em voga? Eu fiquei surpreendida que um livro meu, Cidadania em Preto e Branco, foi adotado numa escola aqui, numa escola de classe média alta. É um livro que eu gosto muito, né? Que eu trago essas questões todas. Eu acho que eu trago a questão da branquitude de um jeito bem incipiente, mas bem legal. E depois tem o Núbia rumo ao Egito, que foi quando eu fiz a viagem ao Egito, eu pensei quanto nossas crianças brancas, negras, indígenas perderam de conhecer, né, a história, a cultura africana. Nessa dimensão lá é o berço da humanidade, lá nasce a escrita,
altamente sofisticada cultura, o que você tem de elementos culturais no Egito, de vida, de morte, de Deus, é uma maravilha. Ativar essa história, essa cultura, essa herança dentro de nós faz crescer o Brasil, entendeu? Vai permitir renovar o nosso futuro, vai permitir saltar para uma sociedade mais civilizada. E que aprendizados, que legados você acha que você está deixando para essa nova geração que está chegando? E quem dessa nova geração você enxerga como continuidade desses ensinamentos? Quem que você admira dessa juventude preta que está chegando por aí? O legado é esse, que isso pode ser uma coisa de uma vida e que não precisa ser uma luta só de dor, mas tem muita dor, de sofrimento, tem muito sofrimento, mas tem uma coisa tão bonita na cultura negra, tão linda, que poder ajudar a sociedade a compartilhar, a dar vida a isso, pode ser uma coisa que torna a vida da gente muito vibrante, né? E eu não conseguiria dizer um nome, me surgem vários, mas é porque eu nunca me senti convivendo com tantos jovens como vocês, né? Negras e negros, que eu acho que a gente fez a coisa certa, entendeu? Que a gente está deixando um legado bom, né, para a nossa juventude tocar em frente. E aí, falando de questões mais pessoais, eu sei que você foi muito próxima à sua mãe, que era uma trabalhadora doméstica, né? E você falou também já nessa entrevista que você é muito próxima da sua família. Eu queria saber o que significa afeto para você. A base da vida. A base da vida. Quando eu penso aquilombamento, eu penso aquele lugar que quando a vida fica muito difícil e quando você fica achando que não tem esperança, você se encontra com aquelas pessoas que te renovam, entendeu? Que faz você lembrar que vale a pena prosseguir. Então, o afeto, para mim, envolve tudo que eu faço no meu trabalho, né? Em todos os sentidos. Eu trabalho com gente que eu gosto, entendeu? Eu trabalho com pessoas com as quais eu tenho laço de amizade, laço de família. Eu adoro ver que o trabalho repercutiu na minha família, entendeu? Que a minha luta aparece lá também, entendeu? Então, eu gosto talvez isso faça, me traga esse sentimento de que vale a pena, e o afeto permeia tudo. Você também disse aqui que gosta de viajar. Queria que você desse uma dica pra gente de um lugar de cultura e história negra que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez na vida. Egito, eu acho. Egito. Eu fiquei parada olhando o que eu chamaria da primeira biblioteca da humanidade, que são os pilastros de pedra imensos, e tem os escritos lá, você olha assim, imensidão, e ali tem as escritas todas, tem coisa pintada, o conceito de vida e morte do lado do rio Nilo. Então, assim, é de um grau de beleza e sofisticação imperdível. Era meu sonho de infância, eu fui em 2016, eu chorei igual criança quando eu vi as pirâmides. Eu também. E eu queria que você desse uma outra dica, então, da Zona Norte paulistana. Eu sei que você... Escolas de samba. Eu gosto de todas, a minha preferida é a Mocidade Alegre. O corpo arrepiou, a lágrima correu, ó mãe rainha. E eu penso também em Mocidade Alegre naqueles momentos que antecedem o carnaval, quando a escola sai pela região toda desfilando. Enfim, é uma região cheia de alegria. Cida, o que é para você ser um corpo negro no mundo? Ser um corpo que é tão vibrante, tão cheio de vida, de expressão de vida, que gera muita inveja, que gera muito ciúme. Então, se apropriar desse corpo como lugar, como moradia também de prazer, de alegria, se apropriar da riqueza dele, eu acho fundamental. Obrigado, viu?
Deu? Deu. Deu? A Angela Davis diz que não são as pessoas que são violentas, as instituições são carregadas de violência. Então, quando eu trabalho em instituição, eu penso sobre isso, né? Como a gente transforma as instituições em lugares mais harmônicos, mais acolhedores para todas e todos nós.